Boa tarde a todos e a todas que estão chegando. Tereza já chegou, eu já vou chamá-la. Quero agradecer a presença de todos nessa live de hoje, né, que a gente deu o nome de Escritas do Corpo Feminino e as minhas convidadas vão explicar melhor do que eu por quê. Então, saudar aos que estão chegando, deixar de novo colocado que vocês podem e devem fazer essas questões para as convidadas e que no final a gente deixa um espacinho para isso. Eu vou para já chamar a Tereza. Olá, boa tarde. Tá Boa escutando tarde. bem? Sim, tô sim. Boa tarde, Maureen. Consegui, nem Boa tarde. quando. A gente consegue, a gente se supera. A pandemia está fazendo a gente se superar. Pois é. É, Bom. aí eu agradeço mais uma vez, agora te olhando assim, né, de longe, mas eu espero que logo a gente possa se abraçar, né, e estar juntas como a gente gosta tanto, né? Então te agradeço pela presença aqui nesse espaço. E eu aqui agradeço a você. Nunca pensei que eu fosse ter uma live. Nem eu, já Ah, fiz várias. nunca imaginei que eu fosse conseguir entrar numa coisa assim. Para mim, realmente parece uma coisa do outro mundo. Parece que eu estou falando com outra pessoa que não sou eu. Mas, enfim, eu queria agradecer a você esse convite e agradecer por você estar fazendo um trabalho que é tão bacana, chamando tantas pessoas para falarem sobre literatura em geral e sobre literaturas africanas. E é isso. Uhum. Aí eu quero que tu te apresente, porque eu te conheço. Agora, tem muitos alunos teus que eu vejo que já estão aí, mas tem alunos meus também, pessoas, né, vai misturando. Então, te apresenta para o pessoal, por favor, e começa a tua fala, o espaço é teu. Então, eu queria me apresentar. Meu nome é Maria Tereza Salgado, eu trabalho com literaturas africanas há quase 30 anos e eu trabalho com autoria feminina há não muito pouco tempo, há 5 anos, e esse tempo tem a ver com a presença de uma orientanda na universidade que chegou há 5 anos atrás, Luana Antunes, que também era uma convidada sua hoje para bater esse papo com você. Mas a Luana Uhum, pôde e eu convidei, quer dizer, você chamou a Cláudia, que também faz parte dessa história, ela vai vir mais tarde falar. Mas a minha história na autoria feminina, ela tem tudo a ver com a Luana, que trouxe um projeto para a Faculdade de Letras há 5 anos atrás sobre autoria feminina e me pediu para ser orientadora dela. Eu não entendi muito bem por quê, porque até aquele momento eu uhum, nunca tinha trabalhado com autoria feminina, especialmente, mas foi realmente uma das melhores coisas que me aconteceram na vida, porque não só o projeto da Luana era muito interessante, era diferente de tudo que eu tinha visto até aquele momento, mas a partir do projeto dela, da pesquisa dela, criamos um grupo chamado do Corpo Feminino, que, aliás, é também um outro grupo a quem eu quero, ou melhor, um outro grupo, não, é o grupo a quem eu quero agradecer, é o começo de tudo, junto com a Luana. Esse grupo chamado Escritas do Corpo Feminino, que nasceu, então, em 2015, e que eu já vi, tem muita gente aqui, maior Tem presença, Cíntia, tem uma galera. uma galera, né, do grupo. Cíntia, Nadusca e mais um monte de gente. Lisiane. Esse grupo então surgiu a partir da presença da Luana Antunes e eu comecei a me interessar assim a fundo por autoria feminina em função da pesquisa
E essa pesquisa dela tratava de 3 espaços, tá? Era Portugal, Brasil e África. No caso, E ela acabou de chegar. Ui, ela ela acabou de entrar. Luana. Oi, Luana. Então, a Luana traz esse projeto bonito e, ao mesmo tempo, ela me permitiu sair para um outro projeto meu de pós-doc. Ela ficou na UFRJ coordenando esse grupo de pesquisa que a gente criou juntas e eu pude sair para um pós-doc, porque hoje em dia a própria tecnologia permite isso, a gente fala com as pessoas em qualquer lugar do mundo pelo Skype, pelo WhatsApp, e a gente continuou o nosso trabalho. Eu fui para a França em 2015, alguns meses depois da chegada da Luana à UFRJ, desenvolver uma pesquisa sobre também literaturas de língua portuguesa, mas eu não estava pensando em autoria feminina. E olha que coincidência, eu fui para esse pós-doc e a minha supervisora tinha todo interesse em autoria feminina. Então, essa serendipidade para falar de uma orientanda minha, Thaís, que deve estar aí, que é a ideia de um acaso feliz, não é? De fato, me levou a me aprofundar cada vez mais na autoria feminina, tanto lá onde eu estava desenvolvendo o meu projeto, quanto a partir do diálogo com a Luana. E o grupo foi crescendo, foi um grupo que surgiu com os meus orientandos de mestrado, de doutorado e de iniciação científica. Porque eu nunca acreditei nessa ideia de hierarquias. Eu acho que você tem que reunir pessoas que têm paixão, que têm amor por um determinado tema, e eu penso que é assim que funciona. E não é que funcionou cada vez mais, as pesquisas foram surgindo. Esse grupo me trouxe encontros fabulosos. Cada uma das pessoas que participou do grupo, porque alguns já foram fazer outras trajetórias, já foram pelo mundo afora, mas cada uma das pessoas me trouxe coisas tão boas. Eu queria lembrar a Turboli, que depois foi para uma área de terapia, a Aline, que depois virou não, ela já era fotógrafa e se aprofundou cada vez mais nessa área. A Naduska, claro, a Naduska que está hoje em Cabo Verde, né? O Rogério, a Taíde, que num primeiro momento ajudou muito a fazer e que você entrevistou aqui na semana passada. Enfim, essas pessoas, eu tive a sorte, eu não sei se é só sorte, porque eu acho que na vida a sorte vem combinada, sobretudo com o tempo, com as escolhas. E porque se não há escolhas, não é? Você tem que trabalhar com quem você gosta. E eu tive sorte porque as pessoas de quem eu gostava sempre eram muito competentes. Então eu pude ter esse privilégio ao longo do tempo de trabalhar com pessoas muito especiais, pessoas de quem eu sou amiga e pessoas que me trouxeram coisas fabulosas. Sobretudo, quando eu falo da Luana, e de fato ela é a origem de tudo, eu falo da Luana também porque ela me levou a pensar numa pesquisa que eu vinha adiando a vida inteira, que era pesquisar a obra da minha avó. A minha avó foi uma escritora na época da Belle Époque, uma poeta, uma jornalista realmente bastante produtiva, que escreveu entre 1918 e 1930, e eu não conseguia pesquisar a obra dela, eu ficava sempre esperando que alguém fizesse isso. E esse grupo me fez ver que
Era eu quem tinha que fazer isso, é claro. Eu não posso convencer Sim. ninguém de alguma coisa que tem a ver, antes de tudo, comigo, né? Então, o Rogério foi alguém que me incentivou muito, Luana, a Cláudia, eu já falei de alguns nomes, mas eu quero falar, sobretudo, dessas pessoas de hoje também, que eu espero que estejam aí, porque eu acho que é tão bom quando a gente vê esse reconhecimento de importância e de amizade também. Eu queria falar da Natália Rangel, da Natália Guedes, que são pesquisadoras novas, mas que entraram com muita força no grupo, da Thais Abel, Tá da aí, tá, Isabel tá aí. Lisiane Niedzberger, que não é Uhum. da faculdade, mas que abraçou também bastante essa causa. Não é? Eu queria falar do Chris Jones, que também é um dos integrantes, do Matheus, que me ajudou demais a fazer o encontro de 2018, e é claro, da Cynthia Kutter, que Sim. foi assim, sem ela eu jamais teria feito o encontro Escritas do Corpo em 2018. Então, eu penso que falar de cada uma dessas pessoas, falar da Elizabeth Nascimento, que eu acho que é a última aquisição, mas é de uma importância enorme. Então, assim, cada uma dessas pessoas tem um peso no que eu penso hoje, no meu projeto e na minha vida também como amigos, né? Como amigas também. Então eu sou muito grata, eu sou muito grata a esse encontro que começou em 2015 com acabou que eu não falei muito, eu fico com medo do tempo, eu não falei muito do projeto da Luana, que era pensar esses três espaços, Portugal, Brasil, África, no caso, não África, claro, mas ela tinha pensado na época em uma escritora de Cabo Verde, a Dina Salúcio, e pensar Uhum. em escritor que também tinha atuação no campo da intelectualidade, escritoras que pensavam a nação, escritoras que pensavam a sociedade, escritoras que pensavam estratégias para subverter a subalternidade feminina. Então, assim, foi um projeto que me abriu muito. E eu penso, como é que eu não pensei nisso antes? Eu estava agora, né, pensando no que eu ia falar, e eu dizia, por que eu não pensei nisso antes? Eu acho que eu não pensei nisso antes porque eu venho de uma família, eu acho, não sei, em que as mulheres foram muito protagonistas, não é? Todas as mulheres falavam. Eu me lembro do meu pai botava o dedo assim e falava: "Deixa eu falar", para falar, porque quem falava era a minha mãe e nós, as minhas irmãs, que falam muito mais do que eu. Se você acha que eu falo, Não, eu conheço as tuas irmãs. se alguém Eu acha que eu conheço. falo, conhecendo É. cada uma das minhas irmãs, todas de um protagonismo, cada uma na sua área, cada uma. Então, eu nunca pensei em subalternidade feminina, para mim nunca fez o menor sentido, porque se havia alguma subalternidade, essa não era feminina, pelo menos no espaço no qual eu convivia. Isso foi muito bom, mas isso também me cegou para algumas outras, para várias, não é, subalternidades, não é? Sobretudo a própria questão do negro, né? A minha avó, escritora negra, é, que tinha uma inserção incrível no tempo dela, mas eu já pulei de assunto, mas que sai da cena literária precocemente. Ela começa a produzir com 17 anos e com 30 anos ela já saía da cena.
literária. Então, eu tinha várias imagens de mulheres muito fortes, importantes ao meu lado, a minha avó, a minha mãe, as minhas mães, cada uma delas com bastante protagonismo, e eu não conseguia enxergar uma porção de subalternidades à minha volta. É claro, durante um certo tempo, é claro que a partir de um determinado momento, né, eu começo a enxergar isso, mas assim, aquilo não me tocava da mesma forma, não é? Que começou a me tocar a partir de um projeto como esse da Luana e a partir do conhecimento das obras que começaram a chegar a mim, mas começaram a chegar a mim depois dos 50, sobretudo, porque eu lia autoras, eu lia autoria feminina, mas eu não era especialmente interessada. E esse meu interesse especial começa a aparecer depois dos 50 anos. Então, é tardio, sim, mas eu acho que eu tento compensar esse aspecto tardio com uma grande paixão e com uma grande dedicação e com uma e com, talvez, eu acho que é chato falar das nossas qualidades, a gente fala mais dos defeitos, mas eu acho que se eu tenho alguma qualidade nesse aspecto da pesquisa, e eu falo sobre isso com bastante tranquilidade, é permitir que os outros falem, que eu acho que é algo muito importante. Talvez porque eu tenha tido Uhum. dificuldade de falar, o que nem sempre também vai ter esse tipo de consequência, mas a gente sabe que a academia é um espaço bastante fechado, né? É, E a gente muitas vezes tem que se enquadrar nas pesquisas dos outros. E é. essa ideia sempre me pareceu tão louca. Meu Deus, eu tenho que me enquadrar na pesquisa de alguém, entendeu? Então eu acho que se eu tenho alguma qualidade é permitir isso, liberdade. Uma palavra tão cara, né? Sobretudo agora, a gente só se dá conta de algumas ideias quando elas faltam, né? Quando elas Uhum. crescem, né? E eu acho que a ideia de liberdade é cada vez mais importante. Mas eu vou dar um tempinho, se você quiser falar com. Não, não, eu só quero falar que eu acho que tu já sabe, né? As outras pessoas podem não saber que eu concordo muito contigo nessa questão de não se ter hierarquias quando se fala em pesquisa. Eu acho que isso foi uma coisa que nos aproximou, né, Tereza, que criou a nossa amizade, a nossa parceria, né? As meninas estão dizendo, Luana já falou, tem uma galera aqui tecendo elogios que eu não vou ter como voltar para ficar lendo, mas Cíntia está dizendo que tu sempre foi uma pesquisadora, deixa eu voltar. Sempre foi uma pesquisadora muito generosa, sempre abraçou o projeto dos orientandos. Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário da Luana. Aqui, esse grupo é de uma potência solar. Tereza ilumina os nossos caminhos teóricos, críticos, afetivos. Eu só tenho a agradecer por seguirmos juntas na academia e na vida. Então, acho que é isso, essa questão. E também da iniciação científica, que eu acho muito importante, né? Que hoje está acabando, mas eu comecei na iniciação científica e eu acho que é fundamental, né? Para quem quer seguir os nossos estudos, enfim, para quem quer seguir estudando, ter essa chance de fazer iniciação científica, que é aquilo que te prepara, né? Só isso que eu fiquei pensando no que tu Eu falou. tenho, eu não sei se eu falei da Alice Meirelles, que é uma Uhum, pesquisa de iniciação científica, que está no grupo há vários anos, e uhum, é uma pesquisadora de IC, e fez trabalhos e pesquisas de altíssimo nível. Então, é essa a condição para estar nesse grupo, né? A paixão pela temática, o desejo de pesquisar, e também uma coisa muito bacana desse grupo, que é a tal da sororidade, que é uma palavra com a qual eu implicava, porque eu acho que as palavras ficam muito banalizadas, né? com Quando certeza. usadas, né? Uhum,
para mim, eu não posso nem usar, porque ela é usada de uma forma tão banal, e a palavra Uhum. sororidade também muitas vezes é usada de forma tão banal, mas a sororidade da qual eu falo é justamente essa que, de fato, ninguém larga a mão de ninguém. Alguém está com um problema, todo mundo ajuda, todo mundo se interessa. E no meio dessa loucura que a gente está vivendo, né, tanto desse vírus, né, alucinado, quanto do vírus, né, político que está nos assolando também, né? Nesse momento, essa solidariedade foi fundamental. O grupo produziu um texto, todo mundo junto. A Michelle, eu não falei de você, Michelle, porque você anda meio sumida. Olha o puxão de orelha, ao vivo, Michele. Mas então, a gente fez um texto, nós fizemos um texto juntos, juntos mesmo. A Elizabeth Nascimento, que é uma escritora maravilhosa, que faz parte desse grupo, é um privilégio. Ela é uma escritora do top, de um Aliás, eu vi ela aqui e fiquei super afim de chamá-la também para live um dia, se ela topar. por favor, Se ela topar, a gente agenda para junho. eu não te sugeri logo, porque na hora que você falou comigo eu estava meio assim, mas a Beth, com certeza, assim. Se ela topar, já está convidada para a gente agendar agora para junho. Aliás, ela falou aqui, ó, fico feliz e esperançosa ao ver uma mulher branca que reconhece seus privilégios como mulher branca e que reconhece também seu aprendizado tardio sobre a subalternidade. Mas é isso, a gente tem que reconhecer, né? A gente tem que reconhecer o nosso espaço e o espaço do outro. Pois é, Beth. É um reconhecimento tardio mesmo. Esses espaços de privilégio, né, são realmente eles cegam, né, muitas vezes. Mas eu tenho muito orgulho também. Eu queria falar, embora minha filha não tenha Instagram, ela é completamente avessa às redes sociais. Cecília, né? Ela também é uma pessoa que ela tem essa consciência. Eu acho que o meu reconhecimento, né, também deve ser dado a ela. Por incrível que pareça, a Cecília me despertou para muita coisa. Então, normalmente é Uhum. desperta a filha, mas nesse caso foi a minha filha que me chamou a atenção de muitas coisas. Ela é uma pesquisadora de uma área diferente da minha, que é a matemática, mas ela me dá toques o tempo todo, me abre os olhos o tempo todo. Então, assim, é um privilégio também ter essa Uhum. interlocução com as minhas irmãs, com a minha filha, com esse grupo todo que, olha, todos os dias essa pandemia desgraçada, né? Esse presidente desgraçado. Todos os dias eu penso que bom que há essas pessoas na minha vida, que essas pessoas existem, porque essa rede de solidariedade é fundamental nesse momento. É É. fundamental. Eu acho que a gente está vendo, né? Todo mundo discute isso o tempo todo. Quem sou eu para falar de um tema que já vem sendo falado, né? A vulnerabilidade da mulher na pandemia, né? Nessa situação toda de violência, né? Feminicídio. A gente sabe que isso cresceu no mundo todo. E, claro, aqui exacerbado com essa situação terrível nossa, né, na política, sem nenhum amparo. Então, o amparo dessas redes todas, né, nesse momento, por exemplo, a ideia de uma live, que eu sempre achei, todo mundo está falando que elas estão proliferando como cogumelos, né? E É. às vezes elas são inócuas, assim, é só mais uma live, mas eu penso que há uma série É. de lives que tem um papel político, de trocar ideias com as pessoas, de dar visibilidade a uma série de perrengues. Uhum.
eu penso na live, né? Tá todo mundo falando o que é a live da Tereza Cristina na vida das pessoas, não é? Sim. Levando um alento, levando a arte. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Então, tem esse lado realmente bacana das redes sociais que estão nesse momento, ajudando muito as pessoas, ajudando demais Uhum, as pessoas. Então, uhum. é uma experiência, para mim, é engraçada, mas é legal pelo menos é um encontro, Mas tu né? ainda tem tempo, viu? Pode continuar falando, pode. Eu, na verdade, eu te falei isso, né? Que eu comecei a fazer as lives justamente para ser uma forma também de dialogar com essas pessoas que eu gosto tanto, conhecer tantas outras, né? E poder crescer nesse período tão difícil que a gente está passando, né? Acho que é uma maneira da gente se encontrar, mas também crescer com o outro, aprender. Esse é o meu objetivo sempre. É verdade. Você é um bólido, Maureen. Você é uma mulher que, vou te contar, a energia que você tem, olha, é invejável mesmo. Você faz várias, né, por semana, e ao mesmo tempo você atende o telefone. Pô, eu não sei o que que você toma, o que que você faz para dar conta Chimarrão. disso. Eu tomo Ah, chimarrão. eu durante o dia água. E à noite Eu tomo. depende, depende do dia. Depende, depende do dia. É. Mas ainda tem tempo, Mas viu? eu Ainda que. tem aí uns Ah, tá. mais de 20 minutos. Eu adoro pessoas que fazem, é, que fazem a minha vida melhor hoje em dia, né? Que são mulheres, basicamente mulheres. Mais uma vez, Uhum. esse grupo maravilhoso, cada uma de vocês, cada um de vocês. Matheus Cirne, eu falei de você, né? Eu acho que eu falei, eu não sei se ele está aí, mas o Matheus é realmente uma pessoa Falou que me nele. ajudou. Estão pedindo para tu falar o nome da tua avó. Tereza, nos fale o nome da tua avó. Minha avó é uma escritora da Belle Époque brasileira, contemporânea da Gilca Machado, entre 1918 e 1930. Ela tem. Eu encontrei cerca de 300 e poucos registros no jornal, de crônicas que ela produziu e notícias de 3 livros que ela escreveu, além de algumas peças de teatro. Então, ela escreveu crônica, escreveu poesia e escreveu teatro, escreveu colunas sociais de jornal, numa época em que pouquíssimas mulheres atuavam, não é? Na imprensa. E numa época em que uma mulher negra como ela, né, menos ainda. E ela enfrentou uma porção de obstáculos ao longo da vida. E eu já disse o nome dela? Não. E Isabel estava pedindo, fala da nossa avó. Isabel, que bom. Ter a Isabel numa live assim me assistindo. Tomara que tenha a Bia, que é minha irmã, pô, mais velha, Uhum. mais sábia, mais esperta, assim, né? Inteligente. Aliás, vocês todas são, gente. Inês, você é brilhante, se você estiver aí. É muito difícil ter várias irmãs, todas inteligentes, todas, né? Mas vamos lá, eu queria Todas muito homenagear animadas também. E muito animadas, porque eu já tive no encontro com todas, são muito animadas. muito, muito. Ninguém fala quando elas estão. Ninguém. Elas Nem eu que sou estão falastrona. perto. Mas então, a minha avó, chamada Leda Rios, então produz essa obra, a gente pode dizer assim, ela publica vários livros e, misteriosamente, entre aspas, deixa tudo ao sabe muito bem, não é? A gente imagina que essa saída precoce da literatura tenha a ver justamente com essa série de pressões, opressões, obstáculos que ela sofreu ao longo da sua carreira. Por um lado, ela era muito incensada por alguns críticos,
E, por outro lado, vira e mexe vinha a crítica, não é, do racismo, embutida sempre. Embutida não, explícita mesmo, não é? Era uma época realmente bastante difícil. Então, eu penso que a minha avó foi de uma coragem, embora ela não se dissesse feminista, eu acho que ela foi uma feminista avant la lettre, hoje eu faço a pesquisa da obra dela. Se Deus quiser, eu vou concluir essa pesquisa no ano que vem, porque é muita coisa. E eu estava justamente visitando arquivos, bibliotecas, quando houve o início da pandemia. Então, agora, uma boa parte do que eu pretendia fazer teve que ser interrompida. Mas a gente Isabel vai. disse que ela se chamava Antonieta também, né? Isabel disse que ela se chamava Antonieta também. Antonieta Pessoa é o nome dela de batismo, Antonieta Pessoa. Mas ela acabou, ao longo da vida, sendo conhecida pelo nome dela de escritora, que era Leda. Os amigos chamavam ela de Leda, e ela conviveu realmente com a elite da literatura brasileira, conviveu com Manuel Bandeira, era amicíssimo dela, frequentava a minha casa. Uhum. Havia vários escritores, enfim, muito próximos dela, mas ela não tem hoje em dia, ela não faz parte do cânone. Essa minha pesquisa, Uhum. eu quero justamente mostrar a relevância dela como escritora e dar a conhecer a produção dela como poeta, como jornalista, como dramaturga, como crítica também. Ela tem colunas bastante críticas da sociedade do seu tempo. Eu vou ficar muito feliz quando eu puder, de fato, reunir a obra dela toda e, ano que vem, se Deus quiser, publicar isso, tipo assim, como Uhum. uma obra completa, né? É um pouco isso. Uhum. Tem umas perguntas aqui, tu quer que eu leia ou tu responde depois? Não, eu posso. Não, tem antes aqui. A Luana perguntou se nesse. Hã? Pode responder Tem primeiro que tá aqui aí, assim, depois eu faço de Luana. Uhum. a pergunta se eu sei a origem do nome dela, né? Do pseudônimo. Olha, a Isabel talvez saiba, porque a Isabel era muito próxima. Todas nós éramos, né? A Inês, a Bia, eu, muito próxima, mas a Isabel era de fato mega, era assim, colada na vovó. Talvez a Isabel, talvez ela tenha contado. A minha avó não falava da vida dela como escritora. Não Tereza, estão falava. querendo saber. Júlia Nagilo está querendo saber se tu acredita que esse esquecimento da tua avó gira em torno do silenciamento das mulheres intelectuais negras. Ah, com certeza. Eu acho que fazer a pesquisa sobre a minha avó é também puxar uma lebre sobre outras intelectuais negras que também produziram. Porque ouvir como a gente ouve de vez em quando, que a gente ouviu há pouco tempo, né, dizerem eu não chamei um cineasta negro ou um artista negro porque eu não conheço, porque tem poucos. Não conhece porque não quis conhecer, porque há Sim. muita produção. E essa produção não é de agora, essa produção é de sempre. É que o trabalho vem sendo feito, não é, para mostrar o próprio projeto da Elizabeth Nascimento. Eu não quero dar um spoiler aqui, é justamente falar dessa invisibilidade das escritoras, né? No caso dela, ela vai falar da invisibilidade da Baixada, né? Mas eu penso que essa invisibilidade, esse silenciamento, né? Por um lado, que é o silenciamento mesmo da opressão, da agressão. Uhum. Eu encontrei vários artigos
em que a minha avó era agredida por ser negra. Sim. Por ser Tinha uma negra. pergunta da Então, eu Luana. penso, A Luana queria saber, quanto nesse tempo... cenário da... Oi? Fala. Travou. Quanto tempo alguém resiste? Quanto tempo alguém resiste a essa agressão, que eu acho que foi o que ela Sim, sim. vivenciou durante o tempo. Com coragem, mas depois de um certo tempo eu acho que dá um cansaço, tipo, sabe, deu. Uhum. Eu acho que talvez tenha sido um pouco isso que tenha acontecido com a minha avó. Mas eu te interrompi, você ia Não, falar? eu é que te interrompi porque estava travando, entendeu? E aí eu não vi que tu estava falando e ficou uma coisa por cima da outra, porque dá umas travadinhas de vez em quando. Não, é que a Lu perguntou, a Luana, nesse cenário de pandemia, qual a importância das escritas do corpo feminino? Eu acho que é toda, né? A importância das escritas do corpo feminino é sempre, até por causa disso que a gente acabou de falar, não é? Desse silenciamento, dessa invisibilidade, que, aliás, tem a ver com várias pesquisas feitas no grupo. Eu penso que esse é o momento da gente começar, e eu digo a gente, claro, eu estou falando aqui para 30 e poucas pessoas, não sei quantas pessoas tem É. aqui, mas a gente sempre Não, isso aí é o que aparece, porque na verdade tem muito mais. imagina que está falando para uma porção de pessoas, né? Mas eu Uhum. esse é o momento, né, de nós estendermos cada vez mais esses horizontes com a produção de mulheres, né, em todas as áreas, né? Na literatura, percebendo que há muita coisa, né? Muita coisa, gente, a quantidade de escritoras de altíssimo padrão que precisam acontecer lá fora para depois terem visibilidade aqui. Todo mundo conhece o caso clássico da Conceição, né? Evaristo, mas Sim. várias outras, né? Outro dia a gente convidou, o grupo fez um encontro em torno da obra da Eliane Alves Cruz e havia uma dúzia de pessoas. Não há ainda no espaço acadêmico a visibilidade necessária. Então, eu penso, claro que há hoje, por exemplo, parênteses, a Nélia, minha colega, a Nélia Pietrani, de literatura Pietrani. brasileira, organiza uma live também com a Cristiane Sobral, às Uhum. 7 horas. A Cristiane, graças a Deus, ela é uma força midiática, ela tem conseguido se divulgar e tem cada vez mais seguidores, não é? Uhum. Então, algumas escritoras, né? Algumas escritoras como a Cristiane Sobral, como a Cidinha da Silva, têm esse manejo, não é bom, até são muitas vezes empresárias de si próprias, né? Mas muitas Uhum. têm esse dom. A Beth Nascimento tem um pouco esse dom, né? Ela tem Uhum. dom, mas ela escreve tanto que eu acho que ela não tem tempo para É. fazer isso. Ela não respondeu aqui. Deixa eu desligar Ela não esse res... drone. Isso aí faz parte. Enquanto tu desliga aí, ó, a Júlia está dizendo que Conceição Evaristo sempre diz que escreve com seu próprio corpo. E Luana está falando, lembrando aqui a crítica da pesquisadora Fernanda Miranda, Silêncios Prescritos, da Malê, sobre as romancistas negras do século XIX e atualidade. São os dois comentários aí que eu achei interessante. Incrível que a gente comece a valorizar a Carolina recentemente, não é? Maria Firmina, enfim, vários nomes, não é? Que eu precise fazer uma pesquisa para reunir a obra completa da minha avó, que produziu Uhum. uma série de obras, chegou a publicá-las em editoras, não foram obras independentes, editoras com distribuição, e que essa obra não tenha chegado ao cânone, né?
Então, a Mas pergunta é... Carolina, para muita gente, não é cânone ainda, né? Para muita Não, gente, não é considerada literatura. a gente ouve coisas incríveis. Eu ouvi... bom, eu não vou falar, senão a gente vai abrir aqui É melhor não. muita Ó, Beth aceitou, viu? coisa. Beth aceitou o convite. Oh, que maravilha! Depois a gente se fala em box, Beth, para combinar o dia certinho. A Beth é fantástica, gente. A Beth, eu levo altos papos com a Beth de madrugada. Cada uma, gente, eu queria fazer bem tietagem mesmo, porque cada uma dessas mulheres, hoje em dia, eu tenho assim uma gratidão imensa, imensa, porque são pessoas que de fato somaram a minha vida, sabe? Somaram com as suas pesquisas, somaram com o cotidiano, porque nós fazemos a pesquisa e nós saímos para tomar chopp também. Então, é toda uma parceria, né? Faz Com parte, né, Tereza? Ou a gente toma vinho ou chopp, a gente se encontra fora do país, dentro. agora a gente vai se encontrar nas lives, É, né? agora, por enquanto mas logo, logo vamos ter fé que vai. Fernanda, Natália, as Natálias são duas, Natália Guedes e Rangel, Thaís, queridíssima, e falar também é, da, do prazer que é conhecer cada vez mais o talento, né, dessas pessoas, porque essas pessoas não são só pesquisadoras. Eu estava pensando aqui, gente, são pessoas que muitas delas cantam, muitas delas Uhum. tocam, pintam, fotografam. Gente, é uma coisa assim fantástica. É um privilégio mesmo. São pessoas com quem você quer estar, né? Porque eu acho que a pesquisa se nutre desses afetos, né? Eu não Claro. consigo pensar em pesquisa sem esses afetos, né? Para mim não faz o menor sentido. Foi por isso que eu fiz É. aquela observação no início sobre o espaço acadêmico. O espaço acadêmico, graças a Deus, isso vem mudando. Isso vinha mudando Graças a muito Deus. a É. partir do governo Lula, né? O governo Lula trouxe para dentro da academia, para dentro das universidades, uma série de projetos interessantes, não é? Coletivos, é, propostas, atuações, e todo um público com ideias interessantíssimas. Os professores ainda continuavam os mesmos, porque há pouca mudança nesse quesito e a gente sabe como é que isso. Mas quando isso começou a mudar, a gente sofreu essa rasteira violenta, não é? E aí a academia se torna novamente esse espaço, né, de camisa de força, de, enfim, e empobrecimento às vezes. Eu acho que talvez eu seja um pouco rígida, porque rígida no sentido de condenar, porque eu acho uma loucura querer enquadrar qualquer pessoa na pesquisa de alguém. Isso eu acho, Uhum. sim, é, eu acho louco isso, sabe? Um pouco de Uhum. generalidade. É claro que eu não vou dar conta da pesquisa de todo mundo, mas Claro. permitir que os outros sejam, né? E atuar, penso eu, como interlocutora. Porque quando alguém faz uma pesquisa como a Thaís, por exemplo, sobre serendipidade, que é um tema super interessante, super complexo, eu não vou dar conta dessa pesquisa, não vou fazer as leituras que ela vai fazer. Sim, Eu vou ter o tempo, eu não vou ter a dedicação, sim. mas eu vou permitir que ela faça. Quando alguém faz uma pesquisa sobre a angústia, como a Fer, eu também não vou dar conta de todas as teorias que ela vai ler da psicanálise para fazer a pesquisa.
mas eu vou ter o prazer de aprender. Então, eu não consigo entender essa dificuldade das pessoas Eu fecharem também as não. portas Eu para também onde não. há. Porque se eu não conseguir, se eu não vou me aprofundar, claro que eu não vou, eu não tenho essa pretensão, até porque também nem tudo vai me interessar, Sim, alguma, claro. alguma coisa eu vou aprender, né? Uhum. Então, Eu tenho eu feito não tantas consigo. lives aqui e tem assuntos que não são diretamente assuntos relacionados à minha pesquisa. Mas eu tô aqui para aprender com quem está falando comigo. Eu acho que na academia tem que ser isso também, né? Tu te vê como orientadora, é como tu disse. Eu não vou ter tempo de pegar todas as pesquisas do mundo para orientar. Mas não necessariamente as que eu escolho tem que ser ipsis literis o que eu faço, né? Eu não, como tu falou, eu não vou conseguir me dedicar 100%, mas eu vou estar ganhando, ambos os lados ganham. Então acho que isso Beth está dizendo que nós sofremos rasteira exatamente por conta dos avanços e conquistas no combate ao autoritarismo que sustenta o Estado brasileiro. Sim. E essa rasteira já começa na entrada, na tentativa de entrar para o mestrado e para o doutorado, né? É. E aí, hoje, alguns dos meus orientandas passaram por isso, passaram porque tinham que se enquadrar em determinadas propostas que eram absolutamente loucas, que ninguém sabia exatamente quais eram. Tu tem que Simplesmente fazer um projeto ver. nada a ver para entrar no programa, para aí depois que tu já está lá dentro, aí tu faz o que tu quiser. Mas para entrar, tu tem que fazer um projeto que se enquadre na realidade do que aquelas pessoas querem ver, muitas vezes. Você nem sabe qual é a realidade do que É, aquelas pessoas querem. Na verdade, verdade. existe uma barra ali, entendeu? Uma barra ali para dizer, opa! E aí vem as coisas mais loucas, desde de onde você vem, o que é que você conhece, em vez de avaliarem o projeto em si. Você tem dinheiro para se manter? Você tem dinheiro para estar aqui? Também esse tipo de situação, esse tipo de constrangimento, né? A gente vê o livro a obra da Grada Quilomba, né? Ela é um manifesto Uhum, de essas experiências de racismo institucional, né? É, corrente, poxa, isso aí é hoje, isso não acontece ontem. Então, uhum. hoje, não é? Século XXI, essas pessoas vivem isso, e eu volto à minha avó, eu fico imaginando a minha avó há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Então, eu admiro cada vez mais a pessoa dela, entendeu? Sozinha, é, não quis se casar, contrariou. Uhum. O que já foi transgressor demais pro período em que ela viveu não querer se casar, né? Pois é, contrariou tudo que se esperava, tudo que se desejava, tudo que se obrigava, na verdade, a mulher a fazer. Então, puxa vida, quando eu penso, eu não tenho assim arrependimentos sobre o que eu fiz, mas sobre o que eu deixei de fazer. Eu queria ter podido trocar mais com a minha avó sobre isso. Claro que ela não falou muito sobre isso, né? Aliás, ela começa em 1918, que é o ano da espanhola. Uhum. A minha avó, quer dizer, ela viveu também uma pandemia, né? Ela Sim. viveu uma época em que morreram, gente, foram 5 milhões de pessoas. Eu já nem sei, a gente tenta, nessa época de. Parece que a gente está vivendo um filme de ficção, né? Eu, pelo menos, tento ver outras coisas que não tem, ou ler outras coisas Sim. que. Além, é claro, que a gente tem que se inteirar de toda a situação para se Mas às vezes é proteger, bom fugir. para Às vezes se é bom fugir das proteger. notícias. Mas às vezes a gente tem que ler outras coisas. Fugir das É, notícias não dá para fugir, porque é, a gente precisa estar bem alerta, precisa estar bem é. atento.
Não, eu digo fugir no Mas sentido de que quando essas notícias começam a te fazer mal, isso começa a fazer mal não para a tua tem saúde como, mental. não tem É. como. Tem outro dia, um amigo meu dizia que ele estava mal, que ele estava com medo de cair em depressão, de ficar mal. Ou melhor, de ficar mal. Eu falei, gente, quem não está mal nesse momento Não entendeu nada. está com algum problema muito grave. Porque como não estar mal nesse momento? É Uhum, preciso estar mal nesse momento no sentido de puta merda, que horror que a uhum, gente está vendo. No caso do Brasil, que duplo horror, que mega horror. Sim, é preciso falar disso. É preciso, até porque falando sobre isso, eu não penso que vamos falar de outra coisa. É como se as sim, pessoas não vamos falar de morte, como se não falar de morte fosse afastasse a morte. eu não vou morrer mais porque não falo de morte. Não, É, não. falemos de até porque com essa noção a gente vai poder aproveitar melhor a vida que a gente tem, não é? E Falemos isso tem, e isso que é para a é. gente aprender coisas disso, né? E poder passar para as pessoas toda essa loucura que a gente está vivendo, até para que isso, ou pelo menos aquilo que a gente pode dominar, não é? Conscientemente, não se repita, que foi essa Uhum, escolha nefasta, né? Escolha quer é. dizer, claro, essa é uma palavra que não é muito adequada. A gente sabe que a nossa eleição também foi resultado de todo um processo de manipulação, mas de qualquer maneira, né, uma escolha, Uhum. né? É, e isso afeta as escritas, que é o grande tema da live. Isso afeta diretamente as escritas do corpo feminino, né? Porque essas mulheres que estão despontando como escritoras se veem numa realidade que é bastante complicada, né, Tereza? É complicado trazer essas escritas. Como é que tu acha? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que é o que eu estava falando. Eu acho que sempre foi e a gente vai ter que Uhum, continuar lutando contra essa invisibilidade, contra esse silenciamento, cada vez maior por causa do contexto no qual a gente está, fora Bolsonaro. Eu grito todas as noites, gente, todas as noites eu ouço uma criatura que me xinga, me xinga, me xinga. Desculpe falar, mas quase sempre homens, né? Mas, bom, pode uhum, ser também, né? Mas me xinga de tudo que é palavrão. Eu projeto, porque eu consegui um projetor para projetar o Fora Bolsonaro. E grito, 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 grito. Aquilo me faz bem. Outro dia, uma criança falou: por favor, para, eu quero dormir, eu quero dormir. Aí uhum, eu contei a minha irmã, a Inês. A Inês uhum. falou: Tereza, dane-se a criança, esse é um momento muito grave. Se ela vai dormir mais tarde, não tem problema nenhum. Grita, 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 fora Bolsonaro. Eu falei, claro, claro, imagina, 8h30 da noite, não é nem meia-noite, né? 8h30 da noite eu grito fora Bolsonaro até cansar. Grito uns 10 minutos, uns 10 minutos. Uhum. Aí dá um alento, entendeu? Um alento, é uma catarse assim, e eu já posso, né, relaxar, descansar e por aí. Uhum. São Tem essas mais coisas alguma da pergunta? pandemia, né? Não, Hoje eu que quero eu saber tenho se tem alguma pergunta a mais do povo. Se tem mais alguma pergunta do povo aí. Mas é isso. Se não tiver. Peraí. fora Travou Bolsonaro, aqui. continuem lutando fora Bolsonaro. Vocês sabem, Uhum, é. isso é um gesto importante. A gente não pode ir para a rua, a gente não pode gritar na porta, né, das pessoas, Uhum. pode gritar da janela. E 8h30 da noite, gente, tranquilo, dá para gritar. Ainda que uma Que criancinha, fosse meia-noite. por favor, Tá eu todo quero mundo com sono desregulado.
Com Tá certeza. todo mundo com sono desregulado na pandemia. Que fosse Olha, meia-noite, né? olha, você sabe que, claro, tá todo mundo com sono desreguladíssimo, mas é normal, tem que estar tudo desregulado. Por É, favor, se alguém tiver regulado, de novo eu digo, se alguém tiver regulado, tá com preocupe-se. problema. É. Muito, muito Mas é grave isso, acontecer. então se ninguém tem mais perguntas, tu podes fazer tuas considerações finais, que daqui a 3 minutos o Instagram nos derruba. Ai, então, as minhas considerações finais são sempre para agradecer, agradecer a você por essa chance de falar. Tá todo mundo Eu que querendo, agradeço. tá todo mundo precisando falar, tá todo mundo mandar um beijo para minhas irmãs, Bia, Isabel, Inês. Não sei se elas estão aí. Ah, Mas só um pouquinho rapidinho, porque Beth fez uma pergunta. Se não der tempo, a gente volta, tá? Se cair, a gente volta para tu te despedir. Ela fez aqui, qual a relação da escrita do corpo negro feminino? qual é a relação É, da, ela da colocou assim, da escrita do corpo negro feminino. Com o quê? Eu não sei. mesmo a pergunta, qual é a relação, qual a importância da Eu escrita acho do que corpo negro eu feminino? acredito que seja mais a importância, né, Beth? Eu não sei. A gente já falou um pouco sobre essa questão do corpo negro, né? Até quando eu falei da minha avó, não é? Eu acho que nesse momento há cada vez mais visibilidade, por incrível que pareça, porque justamente as pessoas estão indo para as redes sociais e podem falar do seu trabalho. Ah, com a tradição literária brasileira, ela está dizendo. Qual a relação com a tradição literária brasileira? A relação da escrita do corpo negro com a tradição literária brasileira, é isso, Beth? A gente É, falou isso, hein? Você tinha que ter me passado é. essa. Beth, eu penso que essa escrita do corpo negro, e a gente também já falou um pouco aqui sobre isso, né? Ela sempre aconteceu na literatura, né? Mas a gente invisibilizou essa escrita do corpo negro e a gente deu visibilidade a uma escrita do corpo negro que reproduzia uma série de práticas racistas. Eu acho que a Lília Schwartz fala muito bem disso. A Lília, que eu acho que alguns aqui conhecem, ela é uma das pessoas Uhum. que fala bem sobre isso, desde a política que vai vir, não é, de eugenia, né? Então, eu acho que é cada vez mais importante fazer com que essas vozes, com que essas escritoras possam falar, porque elas estão há muito tempo, né? E foram afastadas do cânone, e nesse momento é muito importante que haja, por meio das redes sociais, por meio das lives, não é? Por meio desses encontros, a oportunidade de falar desses trabalhos, que são sempre trabalhos que vão falar, que vão denunciar esse silenciamento, que vão contar a história, ou melhor, que vão dar outras versões da história, porque a história não é oficial, a gente já viu agora de uma maneira, a gente vem vendo isso, né, por meio da música, por meio da arte, de um modo geral. A história, essas escritas, né, de autoria negra feminina, se preocupam justamente em dar essa outra versão da história. E eu penso especificamente numa obra, não só em você, Elizabeth, para não ficar citando você o tempo todo, amiga minha, eu tenho o privilégio, mas eu penso na Eliane Alves Cruz, não é, que foi fazer toda uma releitura, não é, do corpo feminino na obra dela, não é? Água de Barrela, O Crime do Tereza, vai Casal. cair, vai cair. Vai cair, mas a gente volta para se despedir. Não, a gente volta, eu te chamo só Tá para bom, despedir, para tá terminar, bom. tá? Peraí. Obrigada, Eu obrigada. volto. Eu volto contigo, só um pouquinho. Peraí.